Fala galera do nono ano, professor Vanks na área para dar continuidade ao nosso estudo das funções inorgânicas. Tivemos a oportunidade de trabalhar a função inorgânica ácido na visão de Arrhenius na aula passada e agora nós iremos trabalhar com você a função inorgânica base. O que vem a ser a base? Bom, na visão do Arrhenius, os ácidos eram agentes químicos ou entidades químicas que na presença da água liberavam o cátion H+, ou seja, hidrogênio mais. No caso da base, na visão de Arrhenius, nós temos uma situação onde determinada substância, na presença da água, vai sofrer um processo denominado dissociação iônica, e essa dissociação iônica vai gerar um ânion, ou seja, um íon carregado negativamente. Esse íon é a hidroxila. Na prática, a função inorgânica base nada mais é do que agente químico ou entidade química que, na presença da água, sofre dissociação iônica, gerando como o ânion a hidroxila menos. Aqui eu trouxe para vocês uma situação. Quando você é picado por uma abelha, o que é que se deve fazer? Se você pensou em ácido, não acertou. Por quê? Porque quando você tem a picada de uma abelha, ela introduz na nossa pele uma substância ácida, tá? Ela coloca na nossa pele uma substância ácida, o ácido fórmico. E aí o que acontece? Para eu combater um ácido, eu tenho que utilizar uma base. A reação de neutralização que a Arrhenius nos ensina diz que o ácido reage com a base, originando sal e água. A propriedade ácida é eliminada pela base, e a propriedade básica, por sua vez, é eliminada pela propriedade ácida. Um elimina o outro. Então, o que seria base de Arrhenius, para a gente poder arredondar esse conceito? Substância que é em solução aquosa, ou seja, na presença da água, libera como ânion, quem? A hidroxila. As bases possuem sabor adstringente. O que seria o sabor adstringente? É aquele sabor, amigos, que quando você, por exemplo, morde uma banana verde, parece que prende a nossa língua. Então, a explicação aqui da abelha. Quando uma pessoa é picada por uma abelha, esta injeta uma substância ácida, que para ser neutralizada deve reagir com a base. Lembre-se que um ácido, ao reagir com a base, origina sal e água. Ácido mais base origina sal mais água. O nome dessa reação? Reação de neutralização. Essa é a nossa forma de entendimento, tá? Olha aqui as propriedades das bases. Eu coloquei aqui do lado a banana verde, porque eu tinha falado para você do sabor adstringente, concorda? Então aqui, ó, em solução aquosa, as bases sofrem dissociação. Isso aqui é importantíssimo. Liberam íon? Sim. Qual? O ânion hidroxila. E o cátion que corresponde? Por exemplo, eu pego aqui, vamos pegar um exemplo. Eu pego aqui a hidróxido de sódio, NaOH. Presença da água, o que acontece aqui? Você vai ficar com Na+, na forma de cátion, e OH- o seu ânion. Então, é o cátion correspondente, normalmente do metal que você está trabalhando, e a hidroxila é o seu ânion, é sempre carregada com uma carga negativa. As bases também são chamadas de hidróxidos. Da mesma forma que os ácidos, as bases permitem condução de corrente elétrica. Por qual motivo? Porque quando elas estão dissolvidas em água, nós temos a presença de quem? De cátions e de ânions. Além disso, estas bases possuem um sabor adstringente, como é o caso que eu acabei de citar para você na forma de exemplo da banana verde. Seria interessante também citarmos para você que dentro desta visão que a gente tem, uma forma de fazer a nomenclatura das bases se apresenta mais simples do que quando a gente aprendeu a fazer a nomenclatura dos ácidos. Por quê? Porque a nomenclatura das bases, ela se resume a fazer o seguinte, ó, hidróxido de... Aí você coloca o nome do metal que está aqui. Vanks, você colocou aqui NOx fixo e NOx variável. Vamos fazer primeiro o NOx fixo, tá? Vamos pegar aqui o K ou H. Quem é esse moço, Vanks? K é potássio. Então, quem seria KOH? Hidróxido de potássio. Essa seria a nossa base, beleza? Agora, vamos raciocinar com a segunda das bases. Aqui tem o magnésio, tá vendo? Que eu coloquei o magnésio aqui para você. Magnésio da família 2A. O potássio da família 1 e o magnésio da família 2. Veja como é que vai ser. Hidróxido de magnésio. Só a título de curiosidade, você entendeu por que é que o primeiro tem uma hidroxila e o segundo tem duas? Isso mesmo. Potássio é da família 1A, você coloca uma hidroxila. O magnésio da família 2A, você coloca duas hidroxilas. A quantidade de hidroxilas vai depender da família do metal que se une a ela. Agora, quando existirem dois NOxes diferentes, ou seja, você pega um elemento lá e tem o NOx variável, como é o caso, por exemplo, aqui do ferro.
que é que você vai fazer com essa situação? Você tem duas bases que você consegue originar utilizando o metal ferro. Você tem o FeOH2 e FeOH3, NOx menor e NOx maior. O que é que você vai fazer? Você vai ter dois nomes para utilizar aqui. Você vai chamar isso aqui de hidróxido de ferro, normalmente, hidróxido de ferro, e você vai colocar o número de hidroxilas em romanos, hidróxido de ferro 2. E o de baixo, hidróxido de ferro 3. Pronto. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. A outra maneira de você escrever isso aqui se assemelha com a situação dos NOx, que a gente utiliza a terminologia OSO e a terminologia ICO. Você vai usar a terminologia OSO para o menor NOx e vai usar a terminologia ICO para o maior. Então, eu poderia fazer aqui em cima hidróxido ferroso. E para o de baixo, hidróxido férrico. Pronto, aí está a sua explicação direta. Vanks, com relação às classificações, vamos lá. Do mesmo jeitinho que a gente fez com os ácidos. Monobase, dibase, tribase e tetrabase vai ser a classificação quanto ao número de hidroxilas. O prefixo mono libra 1. Então, o que é uma monobase? Tem uma hidroxila. O prefixo di lembra 2. O que é uma dibase? Apresenta 2 hidroxilas. Tri, o prefixo lembra 3, apresenta 3 hidroxilas. Tetrabase, apresenta 4 hidroxilas. Então, quanto ao número de hidroxilas, muito fácil de entender. Monobase, dibase, tribase, tetrabase. Olha aqui, por que só tem uma hidroxila? Família 1A. Por que aqui é 2 hidroxilas? Porque aqui é família 2A. Por que aqui tem 3 hidroxilas? Família 3A. É assim que você deve proceder. Entender a química e não decorar. Para dar o nome de uma base, a gente vai ter sempre que fazer o quê? Escrever hidróxido de, segue o nome do cátion que você está trabalhando. Olha o exemplo aqui, ó. KOH, hidróxido de potássio. Por que nós só temos uma hidroxila? Porque o amigo potássio da família 1A. Ótimo. Faz outro aqui, outra situação semelhante. Vamos lá. NaOH, o que é isso aqui? O sódio, Na, que família que ele é? 1. Por isso que você tem uma hidroxila. Como é o nome dele? Hidróxido de sódio. Alguns elementos, como eu acabei de citar para você, formam 2 ou 3 estruturas com hidroxilas em função do NOx variável. Aqui nós temos o ferro com quantas hidroxilas? O ferro está com 2, Vanks. Então ele é o quê? Hidróxido de ferro 2. Qual é a outra maneira de escrever o nome dele? Hidróxido ferroso. Muito bem. Dá o outro aqui. Outra base do ferro, olha só. FeOH3. Hidróxido de ferro 3. Por quê? Porque o NOx é variável. Qual era o outro nome que eu poderia dar para esse hidróxido? Lembre aí de sua casa. Hidróxido férrico. Para o menor NOx, OSO. Para o maior, ICO. Hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Vamos para a próxima classificação importante. Entendermos a solubilidade. O que é que seria aqui o aspecto da solubilidade? Vamos compreender com calma. Existem bases que são solúveis e bases que não são solúveis. Eu estou utilizando aqui como referência o solvente universal, que seria a água. Vanks, quem são as bases solúveis? Aqui estão elas, presta atenção. Família 1A, mais quem? O hidróxido de amônio. Quem é a família 1A? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Essas bases são o quê? Solúveis. Pouco solúveis. O que é que seria pouco solúvel? Elas dissolvem, mas não dissolvem com tanta facilidade. Família 2A. Vanks, que é a família 2A? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Essa família 2A, ela pode ter alguns que dissolvem pouquinho e outros que não dissolvem nada. Veja que situação interessante. Quais são as bases que são solúveis? Família A, hidróxido de amônio. Quais são as bases que são pouco solúveis ou insolúveis? Pouco solúveis, elas não são lá tão solúveis quanto nós gostaríamos que fosse. Família 2A, berílio, magnésio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário. Está faltando quem aqui? O rádio. Você está observando que todos eles têm 2 hidroxilas? Por quê? Porque é da família 2A. Aqui, a família 1A. O que é que aconteceu com as hidroxilas? Todo mundo tem uma.
Faça essas relações, tá? Faça essas relações. Quanto à força, bom, as bases serão fortes, fracas, de acordo com a solubilidade. Base forte são aquelas que são solúveis. Seria quem? Família 1A. E também a família 2A. Só que a família 2A já é em menor escala, tá? É bem menos. E as outras? As bases que forem insolúveis, elas são fracas. Ó, quem for solúvel é base forte. Quem for insolúvel na água é base fraca. Quais são as bases solúveis? 1A, pouco solúveis, 2A, bem, um pouco menos, tá? Qual foi a observação que eu falei para você? Que existe uma base, que é o hidróxido de amônio, que ela é solúvel, tá vendo? Na regra, solúvel é forte, né? Sim, porém, apesar de ser solúvel, ela vai ser classificada como uma base fraca, ok? Não esqueçam dessas informações que elas são relevantes. Você precisa dominar com muita, mas com muita categoria, ácidos, bases, sais e óxidos. Quanto à força, aqui separei os grupos, ó. Bases fortes, família 1A e a outra, família 2A. As outras são fracas. Como é que eu sei que elas são fortes? De acordo com a característica de quê? De solubilidade. Essas aqui são mais fortes do que a 2A, tá? Lembrando, hidróxido de amônio é exceção por quê? Porque hidróxido de amônio, ele é solúvel e fraco. E outra exceção é que apesar do magnésio ser da família 2A, ele não é uma base forte. O que é que o magnésio é? O magnésio é uma base fraca. Essas duas exceções você tem que lembrar. Hidróxido de amônio é base fraca, apesar de ser solúvel. E hidróxido de magnésio é uma base fraca, apesar de ser um da família 2A. Indicador ácido-base. O que seria um indicador? Indicador é o seguinte, amigos. Lá no laboratório, a gente não pode estar tocando substâncias diretamente com a mão. A gente não pode levar substâncias que estão lá no laboratório para a nossa boca. Por quê? Porque pode ser que exista algum material que seja tóxico, seja até fatal você ingerir. Então, o que você faz? Para que você não tenha dúvidas que determinadas substâncias, existe uma situação chamada utilização de indicadores para saber, pelo menos, se a substância que você está trabalhando ela é ácida ou básica. A gente olha isso pelo pH, que é o potencial hidrogeniônico. O pH baixo é acidez, o pH alto é basicidade. Quem tem pH baixo é estrutura ácida, quem tem pH alto é estrutura básica. E aí o que a gente faz? Existem vários indicadores. Ó, aqui eu coloquei 3. Fenolftaleína, papel de tornassol, alaranjado de metila. São materiais que você lança sobre as substâncias que você não sabe se são ácidas ou básicas e elas irão modificar a cor. Como assim, Vanks? Fenolftaleína, isso aqui você pode obter, por exemplo, da folha do repolho roxo. Você pega o repolho roxo, bate no liquidificador com água e aquela substância que você obteve, você pinga algumas gotinhas nos materiais. Quando você pinga aquele líquido do repolho roxo numa substância ácida, ela fica incolor. Quando você pinga numa substância básica, ela puxa para o tom vermelho. Então, não precisa tocar e nem beber. Você tocou lá a fenolftaleína. Se for ácido, fica incolor. Se for básico, fica vermelho. Se você usar, por exemplo, o indicador papel e tornassol, ao tocar na substância ácida, ela se torna rosa. Uma substância básica, ela fica azul. O alaranjado de metila, ele fica vermelho para os ácidos e amarelos para as bases. Traduzindo isso, cada indicador tem o seu comportamento, cada coloração tem a sua indicação. Se você está diante de uma substância ácida ou uma substância básica. Seja mais claro, vamos lá. Fenolftaleína, vamos pegar aqui o suco de limão. Você colocou umas gotinhas de fenolftaleína no suco de limão, ele vai ficar incolor. Por quê? Porque o suco de limão é uma substância ácida. Você pegou algumas gotas de fenolftaleína e pingou no leite, ele vai ficar como? Ele vai ficar vermelho, porque é uma substância básica. Indicadores, portanto, servem para quê? Para a gente saber se estamos diante de uma substância ácida ou se estamos diante de uma substância básica. Tudo bem? Vamos lá. Aqui mais alguns indicadores, ó, que a gente pode visualizar aqui nas representações, para você verificar determinado tipo de substâncias. Você já ouviu falar em indicadores de gravidez? A jovem ou a senhora que está na dúvida se está ou não grávida, ela utiliza essa variação de pH.
A mudança da coloração vai indicar se existe uma alteração que possa permitir, por exemplo, você detectar se ela está grávida em função da modificação. Aquele indicador de gravidez vendido lá na farmácia, ele nada mais é do que um indicador ácido base. Vamos relembrar aqui para a gente não ficar com dúvida. Como é que a gente faz a nomenclatura das bases? Escreve hidróxido mais o nome do metal. Olha aqui, vamos fazer alguns? Aqui você deve ter percebido que eu fiz o contrário. Aqui, ao invés de pedir para você me dar o nome, eu pedi para você escrever a fórmula. Qual é a importância da fórmula na composição? Se você colocar a fórmula errada, não está se referindo ao composto certo. Use a tabela periódica, presta atenção, vai lá na tabela e veja quais são as famílias desses amigos. Ó, potássio, da família 1, cálcio da família 2, alumínio da família 3, magnésio da família 2, o amônio, hidróxido de amônio, você vai trabalhar com nitrogênio, que é da família 5, o lítio é da família 1 e o bário é da família 2. Vanks, eu vou saber isso aqui de qual quando? Você já sabe, é porque você não treinou. Você tanto que você mexe com a tabela que você vai memorizando. Como é que eu vou fazer as bases? Colocando hidroxila no final. Ó. O que é que vai mudar? É a quantidade de hidroxilas. Família 1, você coloca uma hidroxila. Família 2, você coloca 2. Família 3, você coloca 3. Olha lá, hidróxido de potássio, KOH. Hidróxido de cálcio, CaOH2. Coloque a hidroxila dentro do parênteses. Hidróxido de alumínio, AlOH3. Tá vendo? Ó? Família 1 eu coloquei uma, família 2 eu coloquei 2, família 3 eu coloquei 3 hidroxilas. Hidróxido de magnésio, você coloca o símbolo dele, ó, Mg, 2 hidroxilas, dentro do parênteses, OH2. Hidróxido de amônio, NH4OH, não esqueça disso. Hidróxido de lítio, LiOH. Hidróxido de bário, BaOH2. Quando você tiver mais de uma hidroxila, por gentileza, lembre-se de colocá-la dentro do parênteses, porque se você não colocar dentro do parênteses, esse número que acompanhará o elemento vai servir só para o hidrogênio, não serve para o oxigênio. Tem que colocar para dentro do parênteses, tudo bem? Quando forma duas bases, o que é que a gente faz? A gente usa ícaro para o maior, usa oso para o menor. Veja o exemplo. Hidróxido de ferro 3 é o hidróxido férrico. Hidróxido de ferro 2 é o hidróxido ferroso. Vanks, eu estou dominando o assunto das bases. Que bom. Se você está dominando tanto, que tal fazermos alguns exercícios? Vamos lá, fazer algumas aplicações para ver como é que você está? Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam ácido fórmico. Vanks, eu já tive uma vez numa chácara, toquei numa folha e ficou ardendo bastante. Me disseram que era urtiga. Pois é. O que é que aconteceu ali? A urtiga jogou no contato com a sua pele ácido fórmico na sua pele e vai produzir uma irritação. Você está longe da farmácia, aí tem uma perguntinha aqui. Dos produtos de uso domésticos, que você utilizaria para diminuir a irritação? O que é que a gente faz para combater uma base? Usa o quê? Usa um ácido. O que é que a gente faz para combater um ácido? Usa uma base. Essa reação aqui é o quê? Neutralização. Então, se você tem o ácido fórmico lá na pele, você precisa usar o quê? Você precisa usar uma base. Vinagre é base? Não, é ácido. Sal de cozinha é sal. Coalhada, poderia até usar coalhada se não tivesse o que a gente tem ali na frente. Óleo, leite de magnésio. O leite de magnésio é o MgOH2. Vanks, leite de magnésio é aquele vidrinho azul? É aquele trem mesmo. Aquela substância, ela é mais, parece um licor, né? Ela é mais viscosa, um sabor horroroso. Pois é, aquilo ali é o leite de magnésio. Sabor adstringente. Eu já falei para você que isso aqui lembra o quê? A mordida que a gente dá numa banana verde. Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde. Que substância a seguir teria esse sabor? Característica de quem sabor adstringente? Isso aqui é característica das bases. Como é que eu identifico uma base? Elemento com quem? Com a hidroxila. Dentre as alternativas, CH3COOH, isso aí é o ácido etanóico, é o vinagre. NaCl, cloreto de sódio, é o sal de cozinha. AlOH3, hidróxido de alumínio. C12H22O11, é o açúcar, a sacarose. H3PO4 é o ácido fosfórico. Desses aqui, quem é que é base, amigos? Está na cara, né? AlOH3. A minha resposta aqui seria a letra C.
Na questão de número 3, nós temos a seguinte pergunta. Identifique a alternativa que apresenta 2 produtos caseiros com propriedades alcalinas. O que são propriedades alcalinas? Propriedades básicas. Quem é que são bases? Aqueles que são acompanhados de quem? Na dissociação, liberação de hidroxila. Detergente e vinagre. Não, vinagre é ácido. Sal e coalhada. O sal é sal. Leite de magnésio e sabão. Sim. Esses 2 são substâncias básicas. Leite de magnésio e sabão. Algumas aplicações das bases conhecidas que eu coloquei aqui para a gente lembrar. Você já ouviu falar em soda cáustica, um produto que a gente utiliza para desentupir a pia, desentupir vaso sanitário? Pois é, soda cáustica é o hidróxido de sódio. Cuidado para não manter contato direto com a pele, porque isso aqui ele é corrosivo, tá? Então, soda cáustica podia ser utilizado no quê? Limpeza doméstica, desentupir pia, desentupir vaso sanitário, fabricar sabão. Quem fabrica sabão doméstico, sabão caseiro, usa a soda cáustica. Hidróxido de cálcio, Vantos, CaOH2. Está vendo o pedreiro trabalhando ali? Pois é. Existe um material que a gente chama de cal hidratada ou cal extinta, também conhecida da mesma maneira, que você utilizando hidróxido de cálcio, você pode utilizar na preparação da argamassa. A argamassa, amigos, é aquele produto que fixa piso, cerâmica, porcelanato. Ele também é utilizado, sabe para quê? Para pintura. Sabe aquela pintura que a prefeitura faz no meio-fio? Aquela pintura com o cal? Pois é, hidróxido de cálcio. Como é que eu vou obter isso aqui? Eu vou obter isso aqui através de uma reação de dissociação, base, é a caiação, tá? Outro produto, acabamos de comentar, isso aqui é muito importante, o NH3, é a amônia. A amônia é responsável pela produção de materiais como os amoníacos. Amoníaco é aquele material de limpeza forte que você ficar inalando, você pode até desmaiar. Muito cuidado com isso aqui. A amônia é um gás incolor, mas tem um cheiro muito forte, ele é irritante. Irrita a pele, irrita a sua visão. Onde é que a gente usa a amônia, Vanks? A gente utiliza na produção de fertilizantes na agricultura e ela também pode ser utilizada na produção de materiais de limpeza doméstica. A amônia é o NH3. O hidróxido de amônio é o NH4OH. E aí a gente vai usar isso aqui aonde? Fertilizantes na agricultura, fabricação de produtos de limpeza, aqueles Ajax da vida, Fúria, etc. Atente para os riscos da amônia no tocante à intoxicação. Você pode também desmaiar, tá? Cheirando amoníacos concentrados, você pode ter problemas muito sérios. Então, cuidado, não se feche dentro de banheiro com água sanitária, com hidróxido de amônio, com amoníacos de uma maneira geral, que você pode até desmaiar. Tá? Se você for mexer com esses produtos, não mexa com ele bem concentrado e também não mexa com ele em lugares fechados. O hidróxido de magnésio, olha só, hidróxido de magnésio é o leite de magnésio. Eu tomei muito isso aqui quando era criança, que minha mãe, que hoje já não está mais conosco, tinha na sua concepção que isso aqui era bom para limpar o estômago, não tem nada a ver. Isso aqui é para combater a azia, tá? Quando a gente está com queimação estomacal, é porque o nosso estômago está produzindo ácido clorídrico em excesso. Então, quando a gente está com ácido clorídrico em excesso, a gente tem azia. Aí o que é que a gente faz? A gente combate isso aqui com o quê? Com a leite de magnésio. Quem combate um ácido é uma base. Você combate o ácido usando uma base. Hidróxido de magnésio, veja, ó, hidróxido de magnésio reagiu com o ácido clorídrico produzido lá no nosso estômago, o excesso de HCl no suco gástrico, forma o cloreto de magnésio, que é um sal mais água. Ácido mais base origina sal mais água. A química realmente é apaixonante, não é mesmo, meus amigos? E aqui, outro produto que a gente utiliza para combater a acidez estomacal. Eu tinha citado para você o hidróxido de magnésio, não foi? E agora eu estou trazendo para você o hidróxido de alumínio. Vanks, eu tenho azia. O hidróxido de magnésio, ele combate o produto do suco gástrico, o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, amigos, aqui não é aula de biologia, nem tampouco não me proponho a ensinar a área de biologia, mas aqui é a área de química que você pode perfeitamente vincular à sua rotina. É muito comum jovens como você, em função de uma má alimentação, ter muita queimação estomacal. Ou seja, o seu suco gástrico está com excesso de ácido clorídrico. Você tem que eliminar essa quantidade de ácido clorídrico em excesso, que deve ser produzida, mas em pequenas quantidades pelo seu organismo. E aí o que você faz? Você toma hidróxido de magnésio ou hidróxido de alumínio, e existem alguns laboratórios que usam os dois ao mesmo tempo.
Porém, você não pode ficar tomando hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio a vida inteira. E aí, Vancos, o que é que você me sugere fazer? Você precisa fazer uma reeducação alimentar. Você precisa rever aqueles produtos que você está ingerindo. Ah, mas eu amo Coca-Cola, eu adoro tomar café. Se você tem queimação estomacal, você não pode tomar bebidas gaseificadas, você não pode tomar Coca-Cola, que ela é riquíssima em H2CO3, em ácido carbônico. Tu vai complicar a tua vida. Então, faça uma análise do que está acontecendo, caso você tenha queimação estomacal, e utilize o leite de magnésio, que é o hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio, para reduzir os efeitos disso. Porém, você precisa fazer uma reeducação alimentar. Eu espero que isso tenha deixado bem claro o que é que vem a ser a função orgânica e inorgânica base. Tirar suas dúvidas à medida que você tiver com elas, eu estou aqui à sua disposição. Valeu, galera!